Governo dos Estados Unidos apresenta plano para os próximos passos na Venezuela e confirma a intenção de comprar a Groenlândia. Petroleiro venezuelano com bandeira da Rússia é apreendido sob protestos de Moscou. Aumento da revolta da população contra a situação econômica do país provoca agitação em mais da metade do território do Irã. TCU mantém fechamento do Banco Master e deve suspender inspeção no Banco Central para apurar o processo que resultou na liquidação. Anvisa proíbe a venda de fórmulas infantis de leite por suspeita de contaminação. Motorista perde o controle do veículo, invade e destrói loja de conveniência em posto de gasolina em São Paulo. Centro Nacional de Monitoramento Ambiental alerta que nível dos reservatórios da região sudeste não será recuperado este ano. E depois de 200 anos, araras canindé podem voltar ao ambiente na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo dos Estados Unidos decidiu mostrar hoje quais serão os próximos passos nesta jornada de expansão, tanto da influência como do território venezuelano. Para começar, existe um plano para a Venezuela. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que o plano americano para a Venezuela é composto de 3 fases. Segundo Rubio, a primeira fase é a estabilização do país, seguida da recuperação econômica. Rubio também afirma que parte da estabilização inclui uma quarentena da Venezuela no mercado internacional e a apreensão de petroleiros faz parte desse plano. Desde a captura de Nicolás Maduro, o poder tem sido exercido por sua vice, Delcy Rodrigues, um dos principais nomes do chavismo. Rubio não falou em realização de eleições, nem em detalhes sobre como Washington pretende executar o plano. Pouco depois das declarações do secretário, a porta-voz da Casa Branca afirmou que ainda é cedo para pensar em um calendário eleitoral para a Venezuela. Com relação à Groenlândia, o secretário Marco Rubio disse a congressistas que a intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é comprar a maior ilha do mundo que fica no Ártico. A declaração foi feita durante uma reunião no Congresso com parlamentares das principais comissões de Defesa e Política Externa da Câmara e do Senado dos Estados Unidos. O encontro tinha como foco a situação na Venezuela. No entanto, os congressistas demonstraram preocupação com as recentes declarações de Donald Trump e de Stephen Miller sobre a Groenlândia. O presidente americano chegou a dizer que os Estados Unidos deveriam assumir o controle do território. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, cobrou que Donald Trump interrompa as ameaças. Já a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, classificou a ideia de anexão como absurda. Líderes da OTAN também se manifestaram contra as declarações do presidente americano. Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha e Polônia divulgaram uma nota de apoio à Dinamarca, dizendo que a Groenlândia pertence a seu povo e que cabe apenas à Dinamarca e à Groenlândia decidirem sobre questões que lhes dizem a respeito. Após essa reação internacional, os governos da Groenlândia e da Dinamarca pediram uma reunião com Marco Rubio para discutir as falas do governo americano. Donald Trump demonstra interesse pela Groenlândia desde o primeiro mandato, principalmente por causa da riqueza em minerais estratégicos. Para os Estados Unidos, a região é um ponto estratégico no Ártico, diante do avanço da Rússia e da China. Os Estados Unidos já mantêm uma base militar na Groenlândia. Um navio venezuelano com bandeira da Rússia foi interceptado hoje em águas internacionais. Os navios da Rússia têm conseguido driblar os bloqueios que o presidente Donald Trump determinou no fim do ano passado. O governo norte-americano divulgou um comunicado confirmando que as Forças Armadas dos Estados Unidos haviam interceptado um navio petroleiro com auxílio de helicópteros e pelo menos uma embarcação da Guarda Costeira ao sul da Islândia, após ele conseguir fugir da fiscalização nas últimas semanas. A Rússia chegou a enviar pelo menos um navio de guerra para interceptá-lo e escoltá-lo de volta ao país.
De acordo com as informações divulgadas pela Casa Branca, no momento da ação americana não havia embarcações de Moscou nas proximidades do petroleiro, o que acabou evitando um confronto entre russos e norte-americanos. Os Estados Unidos sancionaram o navio Bela 1 em 2024 por supostamente transportar petróleo iraniano do mercado negro em nome de organizações terroristas designadas pelo governo norte-americano e alinhadas a Teherã. Depois da tentativa de abordagem dos Estados Unidos em dezembro e com a perseguição iniciada, a tripulação do Bela 1 pintou a embarcação com uma bandeira russa em sua lateral e mudou seu nome para Marineira, alterando também seu registro para a Rússia. O Reino Unido anunciou posteriormente que forneceu apoio operacional aos Estados Unidos na interceptação do petroleiro. Por meio de seu canal no Telegram, o ministro dos Transportes da Rússia denunciou o que chamou de interceptação ilegal do petroleiro Marineira, que navega sob a bandeira russa em águas internacionais. De acordo com a pasta, o Marineira recebeu permissão temporária para navegar sob bandeira russa em 24 de dezembro de 2015, concedida com base na legislação russa e no direito internacional. No dia anterior, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia já havia expressado sua preocupação com a situação anormal criada em torno do petroleiro de bandeira russa. A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos divulgou imagens da abordagem que aconteceu antes do amanhecer. Ela acrescentou que a Guarda Costeira realizou as abordagens em coordenação com os departamentos de Defesa, Justiça e Estado dos Estados Unidos. De acordo com a secretária, o petroleiro havia atracado pela última vez na Venezuela ou estava a caminho de lá. Com essas duas novas apreensões, o número de petroleiros confiscados por Washington desde o início da campanha de pressão contra a ditadura venezuelana de Nicolás Maduro chegou a 4. Maduro está atualmente detido em Nova York, enfrentando uma série de acusações relacionadas a narcoterrorismo. O filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, está sendo investigado por suspeita de estar envolvido no esquema de desvio de dinheiro dos aposentados do INSS. Lulinha, como é conhecido, foi citado 3 vezes pela Polícia Federal na nova fase da Operação Sem Desconto. A Polícia Federal informou ao Supremo que identificou menções ao nome de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente da República, em 3 diferentes grupos de informações analisadas no inquérito que apura desvios milionários em aposentadorias do INSS. De acordo com a Polícia Federal, essas referências surgiram durante diligências da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos fraudulentos em benefícios previdenciários, mantendo repasses a agentes públicos e intermediários. A corporação destacou ao STF que, por enquanto, não encontrou nenhum indício de participação direta do filho do presidente nos fatos investigados. O nome aparece em conversas encontradas em celulares, relatos de terceiros e diálogos atribuídos ao empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como líder do esquema e preso desde setembro do ano passado. A principal hipótese examinada pela PF é se o filho do presidente teria atuado como sócio oculto do empresário. Em nota, a defesa de Fábio Luiz declarou que ele nunca teve relação com o INSS e classificou as referências como ilações. O advogado Marco Aurélio de Carvalho afirmou que o filho do presidente está tranquilo, nega participação em qualquer operação e chamou as menções de tentativa de desgaste político. No material enviado ao Supremo, a PF sistematiza 3 conjuntos de referências envolvendo o nome do filho do presidente. O primeiro é um depoimento prestado por Edson Claro, ex-sócio do Careca do INSS. Ele relatou ter ouvido que Fábio Luiz seria sócio em um projeto da empresa World Cannabis e teria participado de reuniões sobre o tema. O empresário afirmou ainda que o líder do esquema dizia ter enviado valores ao filho do presidente, incluindo pagamentos mensais de cerca de R$300 mil. Não há até agora comprovação desses repasses. A Polícia Federal reforça que as informações ainda estão em fase inicial de análise. O material apreendido nas etapas mais recentes da operação deve ser examinado ao longo do retorno das atividades do Judiciário depois do recesso para confirmar ou descartar vínculos com o filho do presidente da República.
O segundo grupo de dados analisados reúne registros de viagens aéreas feitas por Fábio Luiz, incluindo deslocamentos repetidos entre São Paulo e Brasília em 2025 e uma viagem a Lisboa no ano anterior. O terceiro conjunto envolve diálogos extraídos de aparelhos telefônicos. Em conversas atribuídas ao careca do INSS, são mencionados pagamentos mensais de R$300 mil vinculados a uma companhia ligada ao grupo investigado. A PF afirmou que as mensagens indicam preocupação em afastar o nome do filho do presidente da investigação e sugerem que apenas a apreensão de celulares poderia comprovar ou descartar a suspeita. A Polícia Federal conclui a representação enviada ao STF afirmando que trabalha sem interferências e que adotará todas as providências necessárias caso a análise de provas confirme a participação de novos envolvidos. Enquanto isso, a defesa de Antônio Camilo Antunes afirma que não vai se manifestar sem acesso integral ao material apreendido. A CPI do INSS no Congresso já tentou convocar Fábio Luiz, mas a solicitação foi rejeitada. O novo pedido deve ser analisado na retomada dos trabalhos no mês de fevereiro. E veja a seguir, TCU mantém fechamento do Banco Master e deve suspender a inspeção no Banco Central para apurar o processo que resultou na liquidação. E a Anvisa proíbe a venda de fórmulas infantis de leite por suspeita de contaminação. O ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, decidiu suspender o pedido de inspeção técnica no Banco Central para saber como foi feito o processo de liquidação do Banco Master. Ele disse também que a instituição continuará fechada. A ação do ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, contra a liquidação do Banco Master pelo Banco Central gerou reação entre integrantes do Supremo Tribunal Federal. Segundo relatos obtidos em conversas reservadas, ao menos 3 ministros do STF classificaram a iniciativa como um absurdo e disseram que o TCU estaria extrapolando suas competências legais. A liquidação do Banco Master foi determinada pelo Banco Central após constatar indícios de contratos falsificados envolvendo o repasse de cerca de 12 bilhões de reais do Banco de Brasília. Para ministros do Supremo, cabe ao Banco Central conduzir processos de intervenção e liquidação de instituições financeiras e qualquer tentativa de reversão pelo TCU poderá ser contestada judicialmente. Em um despacho de 5 páginas, o ministro Jonathan de Jesus determinou com máxima urgência uma inspeção técnica no processo que levou ao fechamento do banco. O documento afirma que não é adequado antecipar conclusões, mas deixou aberta a possibilidade de desfazer a liquidação em momento oportuno. Na prática, a decisão abre espaço para suspender ou anular o ato administrativo do Banco Central. Isso poderia, inclusive, levar à devolução do controle do banco a antigos gestores ou resultar em pedidos de indenização bilionários contra o Estado caso a liquidação seja revertida. A avaliação de ministros do Supremo é que, se o Tribunal de Contas insistir em reverter a liquidação, o caminho jurídico deverá ser um mandado de segurança no STF, instrumento usado para contestar atos considerados ilegais ou abusivos de autoridades públicas. Um dos ministros afirmou que o TCU não tem competência para desfazer decisões tomadas pela autoridade monetária e advertiu que uma insistência nesse sentido poderia, nas palavras dele, manchar a imagem do tribunal ao aparentar interferência em crimes financeiros sob apuração. Outro magistrado considerou indevida a tentativa do TCU de reavaliar a liquidação do banco e lembrou que o Supremo confirmou em 2021 a autonomia institucional do Banco Central. Naquele julgamento, o plenário validou a lei que instituiu mandados fixos de 4 anos para presidente e diretores, garantindo independência formal do órgão frente às pressões políticas. O terceiro ministro ouvido destacou que a utilização do mandado de segurança não seria incomum. Ele citou como exemplo uma prática da Receita Federal que recorre ao Supremo nessas mesmas situações para suspender decisões consideradas abusivas do Tribunal de Contas, especialmente quando envolvem o sigilo fiscal ou aplicação de multas com base em decisão administrativa. O Banco Central segue com o processo de liquidação extrajudicial do Banco Master, enquanto o TCU avalia se terá poder de revisar ou suspender a medida.
Entre investigadores e autoridades do setor financeiro, a expectativa é de que o caso avance no Supremo caso o Tribunal de Contas tente interferir na determinação da autoridade monetária. Até o fechamento dessa reportagem, o Ministério da Fazenda e Banco Central ainda não se manifestaram oficialmente sobre a possibilidade de judicialização. A direção do Banco Master ficou devendo explicações sobre 250 mil contratos de crédito consignado com aposentados. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, feita com base na Lei de Acesso à Informação, um processo administrativo do INSS de novembro último encontrou um cenário de irregularidades sistemáticas nessas operações, feitas entre outubro de 2021 e setembro de 2025, entre os governos de Jair Bolsonaro e Lula. A direção do Master foi procurada, mas não esclareceu as denúncias. O presidente Lula defendeu hoje os investimentos públicos e rebateu as críticas sobre os descontroles nas contas públicas. A declaração foi feita durante a assinatura de um contrato para a construção do primeiro hospital público inteligente do país. O presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participaram da assinatura do contrato de 320 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, com um novo banco de desenvolvimento para a construção do primeiro hospital inteligente do SUS. Trata-se do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente, que terá investimento total de 1 bilhão e 900 milhões de reais, sendo 110 milhões de reais do governo federal e 55 milhões de reais do governo de São Paulo, em recursos adicionais. Construído já para ser referência nacional e modelo de assistência em saúde totalmente digital para os países do BRICS, o Instituto Tecnológico de Medicina, que ficará sediado em São Paulo, usará a inteligência artificial, telemedicina e conectividade integrada. O novo modelo de hospital vai ofertar 900 novos leitos. O Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente também abrigará um Centro Nacional para Pesquisa Translacional e Inovação com foco em medicina de precisão, ciência de dados em saúde, algoritmos clínicos, validação de dispositivos médicos e avanços tecnológicos. Em seu primeiro compromisso público, o presidente Lula não mencionou os ataques aéreos e a captura do colega Nicolás Maduro. Ao invés disso, o presidente dedicou boa parte de sua fala para defender os investimentos públicos e rebater críticas sobre o risco de descontrole das contas e do crescimento da dívida em 2025. A oposição do governo petista critica com firmeza o fechamento das contas públicas de 2025, que apresentaram um déficit de 14 bilhões e 400 milhões de reais. No comparativo com o mesmo mês de 2024, o déficit ficou em 6 bilhões e 600 milhões de reais. No momento mais acalorado de seu discurso, Lula criticou a falácia de gastar muito, bastante utilizado para barrar algum investimento para determinada área. O chefe do executivo disse que isso impede o Brasil de crescer de patamar. Quando a gente determina um projeto, a gente não pode ouvir a palavra não tem dinheiro. A gente não pode ouvir a palavra eu não posso fazer. Porque o Brasil não está mais avançado, não está melhor, não está no outro patamar, porque nesse país aqui sempre se utilizou a palavra gasta-se muito, é muito caro, não dá para fazer. E a gente nunca se perguntou quanto custou a gente não ter feito as coisas na hora que deveria fazer. Quantas mortes esse país poderia ter evitado? Se a gente tivesse um mínimo, sabe, de garantia para essas pessoas. Porque a verdade nua e crua é que nós precisamos garantir que o povo mais humilde não pode ser invisível. Ele tem que ser olhado. É para eles que a gente governa. É em função dele que nós temos que melhorar a coisa. Porque quem tem dinheiro, quando tem uma dúvida, pega um avião, vai para qualquer lugar do mundo. Mas o pobre não tem o avião. Ele tem o ônibus. Depois de nós, ele tem o SAMU. E agora ele precisa ter acesso àquilo que a inteligência pode afirmar pelo melhor de vida.
A presidente da República e atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, destacou a importância da parceria tecnológica em saúde com China e Índia, dizendo que é fundamental que o Brasil compartilhe com os demais países do bloco suas experiências com a inovação em saúde. O Hospital Inteligente do SUS deve atrair a atenção de todos os outros países. O mercado financeiro prestou atenção hoje à divulgação dos números da criação de emprego no setor privado dos Estados Unidos, que foram menores que o esperado. Além disso, acompanhou a evolução dos preços dos produtos primários de exportação. Tudo muito técnico. O resultado foi uma ligeira alta na cotação do dólar, que terminou o dia valendo R$ 5,38. Na Bolsa de Valores, o pregão terminou em baixa de pouco mais de 1%, aos 161.975 pontos. Os entregadores que trabalham na cidade do Rio de Janeiro não terão mais problemas para justificar por que não querem entrar nos imóveis para entregar compras feitas pelos meios eletrônicos. A partir de agora, eles estão amparados pela lei. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou a lei que disciplina as entregas feitas por trabalhadores de aplicativos, empresas ou prestadores de serviço autônomos em condomínios, residenciais, edifícios e salas comerciais da capital. De acordo com o novo regulamento, para itens de pequeno porte, como refeições, entregas de supermercados ou pequenos aparelhos ou objetos que podem ser manuseados por uma única pessoa, o entregador não será obrigado a entrar nos espaços de uso comum ou subir até a porta da unidade. E o consumidor não poderá exigir o serviço. Qualquer encomenda de pequeno porte, portanto, deverá ser entregue na portaria mais próxima do cliente ou em um local designado pela administração do condomínio como ponto de encontro para consumidor e entregador, respeitada as regras internas de segurança do local. A exceção valerá para idosos e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. As entregas, então, poderão ser feitas nas unidades sem custo adicional para os consumidores. Nesses casos, a recusa dos entregadores implicará suspensão temporária de seus cadastros junto aos aplicativos. No caso de itens de médio ou grande porte, como eletrodomésticos e móveis, que exigem a subida do entregador, da equipe de entregadores ou auxílio de equipamentos de transporte, a entrega poderá ser feita na porta da residência ou do estabelecimento comercial, resguardadas as regras de segurança e o horário estabelecidos pelo condomínio ou pela empresa. Segundo a nova lei, os sites, as empresas de entrega e as empresas de aplicativos deverão informar previamente aos consumidores e aos entregadores, no ato da compra e do aceite da entrega, as regras estabelecidas. Os condomínios também deverão informar a seus moradores sobre a obrigatoriedade do cumprimento da lei. O objetivo é proteger os entregadores, evitando situações de hostilidade, constrangimento e violência. E a seguir, aumento da revolta da população contra a situação econômica do país provoca agitação em mais da metade do território do Irã. E depois de perder o controle do veículo, o motorista invadiu e destruiu loja de conveniência em posto de gasolina em São Paulo. Um carro desgovernado invadiu uma loja de conveniência na região oeste de São Paulo, deixando uma funcionária ferida e muita destruição. Um verdadeiro milagre aconteceu nesta loja de conveniência após o motorista perder o controle do carro e invadir o local. O acidente impressionante, por sorte, não resultou em nenhuma vítima fatal. No vídeo gravado pelas câmeras de segurança do posto de gasolina no Butantã, zona oeste de São Paulo, é possível ver o carro cinza, uma HB20, saindo descontrolado de uma das bombas de abastecimento e, após quase se chocar com um carro branco logo à frente, invadiu a loja, derrubando o vidro e quebrando tudo pela frente. Dentro do comércio havia um homem tomando café e próximo a ele uma funcionária, que quase foram atingidos. O carro desgovernado só parou após se chocar com as geladeiras no fundo do salão. Nessa hora, dá para ver uma outra funcionária que também estava do lado de dentro e ficou presa entre o balcão e o carro. E com alguns ferimentos, ela foi levada ao hospital mais próximo. Realmente uma cena assustadora. Roseli Gomes, a funcionária que estava agachada em uma das prateleiras e quase foi acertada pelo veículo, contou como foi a tensão desse momento. Eu estava olhando as validades nas gôndolas, estava abaixada. De repente, eu só senti o abalo. Então, quando eu levantei,
já tinham acontecido. A minha amiga que se machucou, estava aqui atrás, que se machucou atrás do balcão. E o carro simplesmente entrou desgovernado, que foi perdido o controle e atingiu a geladeira, atingiu mesa, o vidro da loja, como vocês estão vendo. E graças a Deus a gente não se machucou grave. Do lado de fora ficou o que sobrou das geladeiras atingidas pelo veículo. Apenas vestígios de uma história que poderia ter sido bem diferente. O motorista, um idoso de 65 anos, relatou à polícia que o tênis que ele usava se prendeu no pedal do acelerador, o que causou todo o acidente. Ainda assim, a polícia fez o teste do bafômetro no homem, que comprovou, de fato, que ele não estava embriagado. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como lesão corporal culposa, quando a pessoa não tem a intenção em matar. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou nesta quarta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro a passar por exames no hospital DF Star. A defesa de Bolsonaro pediu permissão para que ele fosse liberado e submetido a exames, depois de cair e bater a cabeça na cela onde está preso. O pedido para a realização da avaliação com urgência foi feito pela defesa de Bolsonaro na terça-feira. Os advogados apresentaram a necessidade do ex-presidente em realizar uma tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética de crânio e um eletroencefalograma. O objetivo foi afastar qualquer risco concreto de agravamento do quadro e prevenir eventuais complicações neurológicas. Além disso, diante do pedido, Moraes autorizou que o político fosse encaminhado pela Polícia Federal para o hospital, de maneira discreta. Na decisão, o ministro reiterou que o desembarque deveria ser feito nas garagens da unidade de saúde. Os agentes federais também ficaram responsáveis pela vigilância e segurança de Bolsonaro durante os exames e o retorno à superintendência. No laudo médico encaminhado pela PF ao gabinete do magistrado, Bolsonaro afirmou ter caído da cama enquanto dormia, citando leve traumatismo craniano e contusão em braços e pés. Relatou também ter sofrido com soluços, tontura ao longo da última segunda-feira. Após o exame, a PF apontou que o ex-presidente estava consciente, orientado e não apresentava sinais de déficit neurológico. O médico que acompanhou o ex-presidente disse que ele realizou alguns exames e está bem. Ele disse também que os ferimentos que Bolsonaro sofreu não são preocupantes. Em relação aos exames que foram feitos hoje, nós observamos uma lesão em partes moles da região temporal direita e da região frontal direita, caracterizando o traumatismo craniano leve e intracrânio não há lesão. Isso é bom para ele. O eletroencefalograma também normal. A queda de Bolsonaro dentro da cela foi divulgada na manhã da última terça-feira pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em uma publicação nas redes sociais, ela disse que a queda aconteceu após uma crise. Bolsonaro voltou à detenção na Superintendência da Polícia Federal no dia 1º de janeiro, depois de passar uma semana internado para a realização de procedimentos médicos. Ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O Conselho Federal de Medicina decidiu instaurar uma sindicância para apurar as denúncias de mau atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante os exames. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou anular a investigação e deu 10 dias para que seja tomado o depoimento do presidente do Conselho, José Irã da Silva Galo. Não mudou nada na fiscalização da fronteira da Venezuela para o Brasil, apesar de tudo o que vem acontecendo desde o último sábado. Quem quiser passar para lá não terá problemas, basta querer. 4 dias após o ataque dos Estados Unidos, que culminou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, a fronteira entre Brasil e Venezuela recebe pouca fiscalização das tropas venezuelanas, seja para entrar ou sair do país. Para fiscalizar a fronteira, tem apenas 4 militares das Forças Armadas Bolivarianas ao lado de 2 agentes migratórias.
Um cenário diferente do que acontece no lado de cá da fronteira, sejam eles pedestres ou utilizando veículos, que precisam passar por uma fiscalização do Exército Brasileiro. A região de Pacaraima é a principal porta de entrada dos venezuelanos e desde quando começou os deslocamentos em massa, iniciada em 2015, recebeu maiores operações de controles e apoio humanitário, principalmente durante os períodos de maiores crises. Nesse momento, o Exército Brasileiro em Roraima trabalha com um efetivo de quase 130 militares na fronteira. Nesse momento, como o fluxo se manteve estável, não houve a necessidade de reforço. Obviamente, nós redobramos a nossa atenção aqui nesse local, um monitoramento maior, a presença mais constante aqui da nossa tropa, um patrulhamento mais constante durante o dia, mas em termos de efetivo, nós temos hoje 129 militares aqui nessa região, aqui no nosso PF, e obviamente temos tropas em Boa Vista, em condições de reforçar se houver necessidade, mas até agora não sentimos essa necessidade. De acordo com a Polícia Federal, por dia, desde o ataque, mais de 250 venezuelanos entraram no Brasil pela fronteira. Além disso, os terminais rodoviários teve um fluxo acima do normal, o que pode indicar a presença de venezuelanos de todos os cantos do país buscando uma alternativa de deixarem suas casas. Nos Estados Unidos, uma mulher foi morta a tiros pelos agentes da imigração. Um vídeo mostrou o momento da abordagem. Um agente de imigração do governo dos Estados Unidos matou a tiros uma mulher durante uma operação. O caso aconteceu em Minneapolis, no estado de Minnesota. Uma senadora afirmou que a mulher era uma cidadã americana. No vídeo divulgado, é possível ver os agentes abordando o carro em que a mulher estava. Ela tentou dar ré e fugir, quando um dos agentes atira e acaba acertando a motorista, que em seguida colidiu o carro. De acordo com a segurança interna, a mulher de 37 anos tentou avançar com o veículo para cima de um dos agentes, que ao se sentir ameaçado, disparou contra ela. A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, saiu em defesa dos agentes e classificou a ação da mulher como um ato de terrorismo doméstico. Segundo ela, os agentes foram atacados enquanto tentavam retirar um veículo que havia ficado preso na neve. Aumentou o número de iranianos nas ruas do país para protestar contra a situação da economia. Tudo começou no dia 28 de dezembro do ano passado e não parou até agora. Imagens dos últimos 10 dias mostram evidências de atos e concentrações contra o governo em mais de 50 cidades em todo o país, inclusive em regiões antes consideradas altamente leais ao Estado. Os registros mostram também manifestações em Qum, no centro do país, e em Mashhad, no nordeste, cidades que tradicionalmente concentram populações extremamente leais à República Islâmica. As autoridades iranianas tradicionalmente recorrem à violência para reprimir episódios de agitação social. Durante os protestos de 2022, desencadeados pela morte de uma jovem por usar um hijab inadequado e que estava sob a custódia do Estado do Irã, em Teherã, levou uma multidão às ruas. E, segundo as organizações de direitos humanos, mais de 550 pessoas teriam sido mortas pelas forças de segurança do país. Embora a resposta mais recente da polícia e das forças de segurança tenha parecido inicialmente mais contida, imagens mostram que o uso da força vem sendo intensificada desde o último sábado. A mudança de postura coincidiu com a primeira reação pública do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, que afirmou em 3 de janeiro que os desordeiros precisam ser colocados em seus lugares. Após as declarações do líder supremo, o chefe do Poder Judiciário iraniano disse que as autoridades iranianas ouviu manifestantes e críticos que, de forma legítima e justa, têm preocupações com o sustento e com o bem-estar social e econômico. O chefe do exército do Irã
afirmou nesta quarta-feira que o país vê como uma ameaça o apoio dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a onda de manifestações anti-governo que já dura mais de uma semana. Segundo ele, a escalada da retórica inimiga é uma ameaça que o Irã não tolerará que continue sem resposta. O americano ameaçou intervir militarmente no país do Oriente Médio caso o regime mate manifestantes anti-governo. Já o israelense expressou apoio aos protestos. E a seguir, Centro Nacional de Monitoramento Ambiental alerta que nível dos reservatórios da região sudeste não será recuperado este ano. E depois de 200 anos, araras canindé podem voltar ao ambiente na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde anunciou que 3 cidades do país vão começar a vacinação contra a dengue com um imunizante de dose única. A vacinação nacional contra a dengue vai começar no dia 18 de janeiro com o imunizante de dose única, o Butantan DV. O Ministério da Saúde fechou um contrato de 368 milhões de reais para 3.900.000 doses do imunizante para a rede pública. É o primeiro imunizante do mundo com dose única. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que 3 cidades foram escolhidas para iniciar a vacinação: Botucatu, em São Paulo, Maranguape, no Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais. De acordo com Padilha, esses municípios alcançarão facilmente a marca de vacinação de 50% da população, começando pelos profissionais de saúde e depois pessoas de 59 anos, até chegar aos adolescentes de 15. Dessa forma, as autoridades pretendem entender qual o comportamento da doença nessas regiões depois da vacinação da maioria da população. E além da Butantan DV, a vacinação contra a dengue será feita também com a vacina japonesa Qdenga, mas essa é de 2 doses. 9 milhões foram encomendadas e somente o público de 10 a 14 anos podem ser imunizados por ela. Para a vacina Butantan DV, o Instituto Butantan disse que quer aumentar a faixa etária atendida pela vacina e incluir idosos acima de 60 anos e crianças de 2 a 11 anos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de 4 lotes de panetones contaminados por fungos. Os produtos não poderão ser comercializados, distribuídos ou consumidos. Também foram suspensos produtos alimentícios que levam cogumelos sem autorização para uso em alimentos no Brasil. A medida foi publicada em resolução no Diário Oficial da União e envolve 2 empresas distintas. No caso dos panetones, a decisão atinge 4 lotes fabricados pela empresa Deviés Indústria e Comércio de Chocolates Finos Limitada. O recolhimento foi comunicado de forma voluntária pela própria fabricante após a identificação de fungos na superfície dos produtos. Segundo a Anvisa, o lote afetado é o de número 251.027 e tem prazo de validade até 27 de fevereiro de 2026. São eles: mini panetone com gotas de chocolate trufado tradicional e os panetones Nossa Língua trufado com bombons, formato de língua de gato, com gotas de chocolate trufado tradicional e frutas trufado tradicional. Lote 251.027, afetado de panetones Deviés. Mini panetone com gotas de chocolate trufado tradicional, 140 gramas. Panetone Nossa Língua trufado com bombons, formato de língua de gato, 700 gramas. Panetone com gotas de chocolate trufado tradicional, 700 gramas. Panetone com frutas trufado tradicional, 700 gramas. Em nota oficial, a agência reguladora explicou que a detecção de fungos na superfície dos produtos constitui uma não conformidade que pode representar riscos à saúde, motivo pelo qual a comercialização, distribuição e consumo foram vedados até segunda ordem.
A Anvisa recomenda que consumidores que possuam esses produtos em casa interrompam o uso imediatamente e procurem a empresa ou o estabelecimento para orientação sobre reembolso ou substituição. A Anvisa também proibiu a venda de algumas misturas de leite em pó da Nestlé. A medida é preventiva e prevê um recall voluntário de lotes no Brasil e em outros países. A comercialização, a distribuição e o uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfort, Nan Sensitive e Alfamino, fabricadas pela Nestlé Brasil, foram proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A decisão tem caráter preventivo, isso porque, segundo a Anvisa, a medida foi adotada após a identificação do risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. O aviso sobre o risco foi feito à agência pela própria Nestlé, que também começou a recolher de forma voluntária os lotes dos produtos no Brasil e em outros países. A ingestão de alimentos contaminados pode provocar vômitos persistentes, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão de movimentos e do raciocínio, além de dificuldade de reação. Se a criança apresentar sintomas após o consumo, os pais devem procurar atendimento médico e informar o alimento ingerido e, se possível, levar a embalagem. A toxina foi detectada em itens provenientes de uma fábrica na Holanda, associada ao ingrediente fornecido por um fornecedor global de óleos terceirizados, o que levou à decisão de ampliar o recall de forma internacional. No Brasil, a proibição atinge apenas alguns lotes das marcas citadas. As orientações aos pais e responsáveis é que verifiquem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis das marcas afetadas e não utilizar nem fornecer o produto se ele pertencer a um dos lotes recolhidos. Os responsáveis devem procurar o serviço de atendimento ao consumidor indicado na embalagem para trocas ou devoluções. O consumo dos produtos dos lotes especificados devem ser suspensos imediatamente. Em mais de 8 anos, a tempestade Gorete provocou a maior nevasca e paralisou a Europa. A onda de frio intenso com neve e gelo provocou o cancelamento de centenas de voos, atrasos no transporte público e suspensão de aulas. A França, a Bélgica e a Holanda foram países que registraram cancelamento de centenas de voos por causa da tempestade Gorete. Na França, especialmente na região de Paris, nenhum ônibus circulou ao longo do dia e os engarrafamentos ultrapassaram 900 quilômetros nas rodovias. Uma agência meteorológica francesa alertou que as nevascas se estenderam pelo norte do país. Na Holanda, a tempestade Gorete levou ao cancelamento de 800 voos no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã. O terminal chegou ao 6º dia consecutivo de interrupções. Na Suécia e na Dinamarca, a neve travou o transporte público nas principais cidades. Na Europa Central, as temperaturas atingiram até 24 graus negativos, uma das marcas mais baixas dos últimos anos. Mais ao leste, a Alemanha voltou a registrar temperaturas abaixo de 10 graus negativos, com impacto menor no trânsito. Já na Espanha, o frio intenso e a neve levaram à suspensão de uma linha ferroviária próxima a Madrid e à interdição de mais de 40 estradas. Apesar do caos logístico provocado pela tempestade Gorete, o cenário coberto de neve também atraiu moradores e turistas. Em diversas cidades, pessoas aproveitaram a paisagem para caminhar, fotografar e até improvisar trenós e esquis em pontos turísticos. O Semadem registrou mais de 50 dias sem cair uma gota sequer de água nos reservatórios por falta de chuva na região sudeste. De acordo com o documento, o sistema de abastecimento formado por 7 mananciais registrou um volume menor de 28%, causando uma crise hídrica para a região. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, trabalhou com 3 possíveis cenários de chuva para os próximos 3 meses, do mais pessimista ao mais otimista. Mas os reservatórios e os lençóis freáticos já haviam atingido níveis tão críticos que, mesmo com o melhor cenário de chuvas, a recuperação não passaria de 60%. Os temporais da primavera e do início do verão deram a impressão de que havia água disponível. Segundo os pesquisadores, foram chuvas rápidas e mal distribuídas, sem impacto real na reposição das reservas hídricas do Sudeste, que sofre com escassez desde 2013.
O trimestre entre outubro e dezembro de 2025 foi um dos mais secos da década. A falta de chuva impactou de forma severa sistemas importantes de abastecimento, como o Sistema Cantareira e o Sistema Integrado Metropolitano, na região metropolitana de São Paulo. Em boa parte do Sudeste, foram registrados mais de 50 dias sem chuvas nesse período. Em áreas do interior e do norte da região, o intervalo sem precipitação passou de 80 dias. Pesquisadores apontaram que o desmatamento contribuiu para o cenário, ao reduzir a umidade do solo e alterar o ciclo das chuvas. A região metropolitana de São Paulo é abastecida por 7 sistemas que juntos formam um sistema integrado metropolitano. No fim de dezembro, o nível dos reservatórios chegou ao ponto mais baixo já registrado para esse período. A situação é mais crítica do que a observada antes da última grande crise hídrica em 2015. Depois de 200 anos, as araras canindé voltaram à floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. A espécie estava extinta e, depois de um programa de reintrodução, ganhou uma nova chance de vida. O retorno das araras canindés ao Rio de Janeiro, onde elas foram extintas há mais de 200 anos, foi acompanhado por especialistas. Nesta quarta-feira, elas finalmente foram soltas no Parque Nacional da Tijuca, onde ficaram por 7 meses, desde que chegaram em junho de 2025. Nesse período, elas fizeram treinamentos de voo, se ambientaram com a mata e realizaram transição alimentar. As 3 chegaram ao parque graças a uma iniciativa do projeto Refauna, com apoio do ICMBio, além de uma dezena de parceiros. Eles afirmam que o objetivo principal é, além de devolver à natureza uma espécie extinta e contribuir para a biodiversidade do ecossistema, é restabelecer interações ecológicas que as araras podem desempenhar, algumas exclusivas desse tipo de ave. A analista ambiental do ICMBio informou que essa é a 4ª espécie a voltar para o parque. O projeto teve início em 2010 e reintroduziu cutias, macacos, búzios e jabutis-tinga, que estão vivendo na floresta da Tijuca e encontrando tudo o que precisam, como frutos, água potável e árvores em pé. Segundo especialistas envolvidos no projeto de reintrodução dessas aves, é um dia histórico no combate à defaunação da Mata Atlântica. As araras ganharam a oportunidade de viver livremente. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.